5. Podemos dar início? Podemos, sim, Rodrigo. Então, vamos lá, enquanto as pessoas estão chegando também, fazer uma breve apresentação, né, e aí eu já passo minha palavra à nossa presidente. Bom dia a todas e todos, né? É um prazer enorme estar aqui abrindo mais um episódio de Educação e Democracia, episódios estes que têm como objetivo debater um documento, né, que foi produzido com muitas mãos, né, especiais, né, sobre as diretrizes, né, de políticas públicas para o ensino superior, ou seja, propostas, né, de políticas públicas para o ensino superior. E antes que, inclusive, elas se tornem propostas concretas, que possam virar projeto de lei e assim por diante, né, é importante que a gente debata com os diversos atores, né, que envolvem a educação e a educação superior, mais especificamente, né, para que a gente tenha certeza daquilo que a gente vai propor, daquilo que é importante para o desenvolvimento da educação superior no Brasil. Eu lembro que esse documento, né, ele não nasceu esse ano, ele nasceu, a primeira versão dele nasceu em 2017, quando, inclusive, fomos provocados, né, pelo próprio Ministério da Educação na época, né, disse, olha, nós não temos nenhuma política aqui dentro do MEC, né, muda a equipe, muda o ministro, etc., e não há um documento que balize a política desse novo ministro, né? Ele chega e faz uma nova política, né? Então, é aquela velha queixa que nós temos, né, que no Brasil nós não temos uma política de Estado, e sim temos uma política de governo, quando não uma política de ministro, né? Cada ministro vem com suas ideias, e aí, então, a necessidade de se ter um documento, né, que pelo menos lance as diretrizes para que, independente de mudanças de governo, nós temos um norte, né, que vai ser alcançado ao longo dos anos, já que o desenvolvimento da educação e da educação superior, principalmente, ela não se dá no curto prazo, né? O desenvolvimento se dá sempre a longo prazo. Então, nós tivemos esse primeiro documento elaborado em 2017, depois tivemos uma versão ampliada em 2018, né, com outras contribuições. Essa versão ampliada foi, inclusive, discutida num congresso no próprio CRUB, né? Hoje nós estamos aqui com a professora Lia, que vai debater também, que é presidente do CRUB atual. Nós tivemos em 2018 debatendo esse documento com o CRUB e com outras associações, como, por exemplo, a ANEC, que está aqui presente, a BRUC, que está aqui presente, a BIEE, a CAF, NUP, Comung e outras, né? E esse conteúdo, inclusive, ele foi apresentado na terceira Conferência Regional da Educação Superior, organizada pelo ESALC e Unesco, em junho de 2018. E agora nós revisitamos o documento, né, com grandes especialistas novamente, né, e esse documento, a gente tem a intenção de que ele seja amplamente debatido, né, e que seja levado, inclusive, para os próximos governantes, para quem liderar o Brasil no próximo ano, né? E ele teve um importante episódio, né, que, além de ser discutido nessas séries, né, de educação e democracia, que foi a nossa presidente, né, que levou e apresentou esse documento na terceira Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, né, organizada pela Unesco, agora em maio de 2022, em Barcelona, né, e dando grande visibilidade ao documento, né. São muitas pessoas que participaram das primeiras edições, né? Tá aqui o próprio João Otávio, né, que vai ser o moderador do dia de hoje, participou da elaboração de todos eles. Tivemos renomados especialistas, como o Cláudio Rama, que é um consultor internacional, inclusive da Unesco, especialista em educação superior, o Simon Schwartzman, Liz Heisberg, muitos outros, né, aqui no Brasil. Vou ser injusto, que eu não vou conseguir, se eu nominar todos eles, a gente não vai ter tempo, mas isso está explicitado no documento, né, que nós fizemos agora em 2022, né, e sempre com novas colaborações. Por exemplo, esse ano tivemos a participação do Paulo Meyer,
do IPEA, o Paulo Nogas, da Paraná, e assim por diante, várias outras contribuições, né? A professora Guiomar Namo de Mello, a Cleonice Heming, que é da Brasiltec, e assim por diante. Então, ficou um documento muito interessante, né? Nós reduzimos um pouco os itens que a gente quer discutir enquanto política pública, né? Então, nos restringimos à governança, regulação, avaliação, financiamento, dentro de financiamento também política de ProUni, educação profissional e tecnológica, formação de professores, ciência e internacionalização. Então, realmente ficou um documento bastante interessante para iniciar uma discussão. E só encerrando aqui a minha primeira fala, né, e já passando a palavra para a professora Lúcia Teixeira, presidente do SEMESP, né, lembrando que nós ainda vamos ter outras discussões com todas a ideia de que envolva todas as entidades que representam, né, o ensino superior, para que esse documento seja amplamente debatido, né, até que ele seja um consenso, né, ou pelo menos algo perto de um consenso, algo que abarque realmente o que todos entendem que deve caminhar, para onde deve caminhar o ensino superior. Então, para iniciar o nosso evento, eu convido aqui a nossa presidente, professora Lúcia Teixeira, para as suas palavras de abertura do evento. Lúcia, muito bom dia, muito obrigado. Bom dia, um prazer estarmos hoje aqui com debatedores tão especiais no 4º episódio da Educação e Democracia. Eu quero abrir, primeiro agradecendo a todos e todas que se juntam a nós neste 4º episódio. Quero abrir também homenageando o querido amigo Valdir Lanza, vice-presidente do SEMESP, e que esteve conosco no SEMESP e continua, tenho certeza, né, entre nós, com a sua alegria, seu espírito de união, de colaboração e disponibilidade, né? A disponibilidade do Valdir em estar sempre colaborando e deixando espaço para a criatividade dos outros. Então, o Valdir, tenho certeza que está aqui entre nós e também está mudando lá onde ele está. Nosso agradecimento e homenagem a esse querido amigo. Agradecer também, como falei, porque hoje é um dia de gala, tendo como debatedores pessoas que estão conosco, educadores e entidades, que estão conosco em muitas lutas, não é? Na sua pluralidade, na luta pela educação. Agradeço na presidência do SEMESP, a nossa diretoria, as nossas entidades, porque respeitando a missão de todas, estamos conectados, estamos vibrando em prol da educação do Brasil. Então, nosso querido padre João Batista, que é presidente da ANEC, também diretor do SEMESP, a professora Lia Quintana, presidente do CRUB, também sempre conosco, professor Cláudio Jacoski, presidente da ABRUC, e também o nosso querido João Otávio, que é diretor do SEMESP, também representando nossos lutadores, diretores e associados. Esse documento de políticas públicas, como o querido Rodrigo, a quem agradeço, também é toda a nossa equipe do SEMESP, ele foi redigido, foi debatido pelas melhores mentes e continua recebendo colaboração. Ele não é um documento fechado, não é? Ele continua recebendo colaboração e sendo discutido, inclusive foi apresentado na última Conferência Mundial de Educação da Unesco e elogiado pelo seu conteúdo, pela sua concisão. Mais uma vez, meu agradecimento a todos, né? Neste momento em que o mundo, e não só o Brasil, tem que vencer grandes desafios. E essas mãos unidas, essa colaboração, somente assim nós podemos responder com educação,
a todos esses desafios do aumento da vulnerabilidade social, da crise climática e também da polarização política que tenta, em diversas partes do mundo, em democracias já estabelecidas, tenta atacar, não é, a democracia. Então, a educação pode responder a todos os desafios, esses desafios e muitos outros, não é? Eu agradeço essa discussão, coloco-me à disposição, assim como todo o SEMESP, porque aprender e ensinar não são só uma atividade ou um lugar que acontece em uma instituição ou polarizado por alguma entidade. Eles são uma força. Aprender e ensinar são uma força. Descobrir capacidades que as pessoas, às vezes, nem sabem que têm, para que elas possam cuidar de si, dos outros e do mundo. Então, para que a gente possa diminuir tantas dores do mundo. E eu termino, então, com Raquel de Queiroz, para nos inspirar, quando ela fala: doer dói sempre, porque a vida toda é um doer. E eu sou essa gente que se dói inteira, porque não vive só na superfície das coisas. Nós vamos fundo e obrigado por irem junto conosco, fundo, ajudar a diminuir essas dores do mundo e encontrar, como hoje, a alegria do fazer junto. Muito obrigado, aproveitem muito esse debate tão qualificado e, mais uma vez, obrigada pela participação. Muito bom, muito bem, professora Lúcia. Muito obrigado pelas suas palavras, né? Como sempre, nos incentivando, nos emocionando, inclusive, né? Hoje, um momento tão especial, né? Como você bem lembrou, a questão do professor Valdir Lanza, né? Que nos deixou muito triste, né? Nessas últimas semanas, ainda estamos em luto em relação a isso, mas as suas palavras são sempre energizantes também, sempre nos incentivando a ir em frente, né? E para dar início, então, eu convido aqui o nosso diretor de Relações Institucionais, professor João Otávio, que vai moderar o debate com os participantes de hoje. João, a palavra está com você, então. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Lúcia, nossa presidente. Eu, antes de mais nada, quero fazer os agradecimentos aqui a todos que estão nos ouvindo agora e que nos ouvirão futuramente nessa conversa que está sendo gravada, né? Tudo bem com o meu som? Estão me ouvindo bem? Ótimo, vamos lá, então. Bom, para dar início, primeiro eu queria só complementar aquilo que o Rodrigo e a professora Lúcia já brilhantemente falaram, mas dar algumas considerações a respeito do objetivo desses nossos encontros. Eu acho que vale a pena a gente passar por isso. Primeiro é que esse documento, como o Rodrigo disse, lá de 2017, que depois foi ampliado nessa versão de 2018 e agora em 2022, nessa versão com alguns colaboradores em comum, outros novos, mas ele não tem nenhuma pretensão de esgotar nenhum tipo de assunto. Ele tem a pretensão de ser um documento muito sucinto, muito objetivo. Para você ter uma ideia, ele tem cerca de 40 páginas nesse formato pequeno, porque a ideia é que esse documento chegue em mãos de pessoas que têm poder de decisão. A ideia é diferenciar na política pública, quer seja mandatários de algum cargo ou não, mas que isso possa chegar a eles. Então, ele não tem a complexidade, a formalidade de um documento acadêmico, por exemplo. E nesse nosso encontro, eu acho que vale a pena destacar 3 objetivos bastante rápidos aqui. Primeiro é que, como a professora Lúcia disse, esse é um documento vivo. Ele é dinâmico, ele não está fechado, ele nunca se fechará. Então, contribuições dos nossos debatedores e participantes serão sempre muito bem-vindos no sentido de aprimorar, de dar sequência a esse documento. Segundo, a gente precisa da publicidade. A gente precisa transformar isso num documento que seja iluminado e com o aval de tanta gente, para que chegue em mãos adequadas, que tornem esse documento algo que seja relevante
para as nossas, espero assim, debates sobre as políticas públicas na educação, que, mais uma vez, espero que venha a acontecer nesse processo eleitoral que se avizinha e também nos próximos governos, seja de que âmbito forem. E, por terceiro, obviamente já implícito nessa minha fala, é que esse documento possa também influenciar, né, de alguma forma, essas políticas públicas que a gente trata aqui nesses 7 itens que o Rodrigo elencou, que esse documento registra, né? Então, obviamente que algumas coisas ficaram de fora, obviamente que algumas coisas precisam ser aprimoradas, atualizadas, mas a ideia, como eu disse, não é esgotar o tema, mas é sim trazer um marco que possa contribuir com a nossa educação. Eu quero agradecer às 17 pessoas que fizeram parte dessa última edição. Eu não vou nominá-las por razões de tempo e de memória, sobretudo, mas, como o Rodrigo disse, isso já está lá no documento. Agradecer os vários anônimos que participaram, que não têm os seus nomes escritos aqui, mas de muitas formas contribuíram com esse documento. A toda a equipe do semestre, liderada pela nossa presidente Lúcia, que sempre com muito profissionalismo e dedicação fizeram o documento ficar realidade e estão fazendo com que esse documento seja conhecido pelo Brasil todo. E, por fim, mas não menos importante, agradecer a presença dos nossos debatedores hoje, a quem eu passo a apresentar. Vou fazer a apresentação de todos nesse momento e depois eu vou passar a palavra para eles. A primeira, vou por ordem de fala do roteiro que foi sugerido, o nosso amigo, o padre João Batista Gomes de Lima, que é presidente da ANEC, Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, nosso colega de diretoria do semestre, também de longa data, que a gente conhece de muito perto. E um pequeno currículo aqui enviado, uma síntese. O padre João Batista é mestre em Ciências Contábeis pelo Instituto Capixaba de Pesquisa e Contabilidade, graduado em Administração pelo Centro Universitário São Camilo, da onde ele é o líder da equipe toda lá da nossa colega instituição, e é graduado também em Filosofia pelas Faculdades Industriais de Ipiranga. E é o reitor, como eu disse, do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo. Na sequência, vou passar a palavra para a professora Lia, também uma amiga. É muito bom estar entre amigos hoje. A professora Lia, que foi nossa colega na BRUC, e agora Lia Maria Resner Quintana, que preside atualmente o clube, Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Ela é, grato de dizer isso, muita satisfação de dizer isso, que as duas presidentes, a Lia é a primeira presidente do clube desde sua fundação lá na década de 60, salvo engano, em 66, que o clube foi fundado, e a Lia uma mulher ocupa hoje a presidência. É um motivo de muito orgulho para a gente de ter a Lia como amigo e como debatedor aqui hoje. A Lia é representante da Unicamp, né, como associada, é engenheira civil, formada pela Unicinos, e ocupou cargos relevantes na BRUC, no clube, onde ela foi vice-presidente do professor Valdemiro Brinks, que na época reitor da PUC do Paraná, que fez um brilhante trabalho que alavancou ela para ocupar a cadeira de presidente do clube. Muito obrigado pela participação, Lia. Nós nos encontramos semana passada na assembleia da BRUC e do clube, e outro que eu encontrei, meu amigo também, que inclusive depois de algum tempo com o interregno aí me sucedeu no presidente da BRUC, que fez parte da diretoria, o Cláudio Alcides Jacoschi, que é atual presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias. O Cláudio é doutor em Engenharia da Produção, mestre em Engenharia Civil, especialista em Gestão de Liderança Universitária. Foi coordenador do curso de Engenharia Civil, diretor do Centro Tecnológico da UNO-Chapecó, foi vice-reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, depois de Planejamento e Desenvolvimento, foi vice-presidente da Sociedade Amigos de Chapecó e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do município de Chapecó. É autor de vários artigos, tem uma sólida carreira acadêmica em revistas e eventos internacionais, liderou a criação do Projeto Pólen, do Parque Científico e Tecnológico, coordenou o grupo temático de universidades e empreendedores da Organização Internacional, a Tríplice Hélice, e atuou como dirigente do clube,
foi o segundo vice-presidente da BRUC, foi presidente da CAF e atualmente é conselheiro do CREA, reitor do CREA Santa Catarina, reitor da Universidade Uno Chapecó e, como eu disse, ocupa a presidência da BRUC. Obrigado a todos pelo aceite do convite. Tenho certeza que vai ser um debate muito rico. Como eu disse, a gente, então, vamos passar agora as palavras na ordem que eu fiz a apresentação, e primeiro, então, para o padre João, que cada um dos senhores e senhora, terá 15 minutos para fazer as suas considerações. Usem o tempo que achar adequado. Apenas para efeito de tentar ser fiel ao tempo, faltando 1 minuto, eu aviso, né, para poder dar uma fechada, caso não tenham feito ainda. E depois desse tempo, desses 45 minutos divididos nos 3, a gente abre para as perguntas e eventuais debates que a gente possa ter por aqui. E o nosso horário limite, então, é às 11h30. Tá bom? Vamos lá? Padre João, a palavra está contigo. Muito obrigado pela presença. Muito bem, muito obrigado também. Quero cumprimentar a todos nesta abertura deste debate sobre política pública de educação e cumprimento a nossa presidente do SEMESP, a professora Lúcia. Eu sempre digo que a professora Lúcia, presidente do SEMESP, Lúcia Teixeira, fala com a dimensão da razão e a dimensão do coração, né? Sempre traz aí essa consistência dos pontos racionais, uma boa técnica, mas também tudo isso bem alicerçado com um sentimento profundo do coração mesmo, da questão da sensibilidade humana em tudo o que a gente faz e, sobretudo, na questão da educação. E, nesse sentido, né, ainda, eu acho que alinhado com aquilo que foi falado pela nossa presidente, esse ano, a CNBB, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, elegeu o tema da educação como tema da campanha da fraternidade. Fala justamente, presidente Lúcia, sobre a importância de nós, da educação, falar com sabedoria e ensinar com amor, né? Eu acho que vai justamente nessa linha da razão e da sensibilidade. Não vou mencionar aqui o nome dos colegas debatedores, porque o nosso coordenador do debate, o professor João Otávio, já o fez com muita propriedade. Gostaria apenas de cumprimentar também aí o colega e amigo Rodrigo Capelato, diretor do SEMESP, e a todos, né? Então, eu estou aqui em nome da ANEC, Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil, e também em nome da nossa instituição, do Centro Universitário São Camilo, do qual eu sou reitor aqui da instituição. E quero dizer assim, que uma boa, e o documento fala aí, isso também, né? Uma boa liderança, né? Ela sempre é feita de forma colegiada. Então, todo o nosso trabalho que é feito na ANEC, também aqui do Centro Universitário São Camilo, é sempre no princípio da colegialidade e de fazer a boa liderança e incentivar as pessoas a fazer com que elas possam contribuir no trabalho da coordenação de uma organização, né, ou de uma associação como a ANEC, ou de um centro universitário como aqui o nosso, né? E fazendo isso, né, a gente consegue valorizar, né, a equipe e fazer com que a equipe, que no nosso caso, eu diria também dos de vocês, tem um potencial técnico e de preparação tão grande que o trabalho do líder acaba se tornando bastante facilitado e bastante leve, porque você conta com a soma e com a colaboração de todos da equipe, né? Mas, para falar desse tema, presidente Lúcia, o Rodrigo Capelato e os demais, eu gostaria de pontuar a relevância do assunto no qual nós estamos envolvidos, que é justamente a educação. Claro que nós estamos aqui com um documento que foca a questão da educação e do ensino superior, mas nós não podemos, de forma alguma, e o documento deixa isso muito claro, que a educação superior só vai ser realmente uma educação de qualidade se ela tiver alicerçada numa boa política da educação básica
desde a educação infantil, ensino fundamental, médio, porque não se faz uma educação e nenhuma política pública de educação de qualidade se ela não tiver totalmente integrada também com todo o sistema de educação de um país e de uma nação. Então, a importância do tema hoje que nós estamos falando, educação. Educação, nós sabemos que é a melhor forma para o desenvolvimento das potencialidades do ser humano. O desempenho cognitivo, que só se dá por meio da educação, ou seja, a capacidade de gerar conhecimento novo, tem tornado cada vez mais um diferencial na definição do lugar que cada país ou região irá ocupar na nova cartografia econômica e política planetária. Então, assim, o país que quiser ter um papel definido, um papel de melhor projeção na cartografia econômica, política, social e planetária, não pode prescindir de investir na educação. Tem que investir de forma muito significativa na educação. Nesse sentido, para o Brasil, a educação deveria, e até de certa forma, em tese, mas na prática muitas vezes não é, né? Deveria ser o tema político por excelência. E o momento é apropriado porque nós estamos no momento aí da eleição presidencial, que, querendo ou não, é um momento que faz com que muitas ações políticas de investimento acaba tendo uma atenção maior. Então, pois, de sua evolução, da evolução da educação e da sua qualidade, depende, em grande medida, o futuro do país e as reais possibilidades de um melhor posicionamento na nova divisão internacional do trabalho, baseado, sobretudo, no domínio da ciência, da tecnologia e da informação. A OCDE, por exemplo, né, que é a Organização para a Colaboração do Desenvolvimento Econômico, fez recentemente a seguinte observação: um ano adicional de formação em um sistema educativo aumenta em médio prazo a produtividade econômica desse país em 3% a 6%. Veja só, um ano de aumento, um ano de acréscimo no sistema educacional tem esta capacidade de aumentar a produtividade em 3% a 6%, segundo a OCDE, de um país. Assim como a capacidade de inovação tecnológica de uma nação está diretamente associada ao percentual de sua população com formação superior. E como nós todos sabemos, aquele trabalho que foi desenvolvido, né, Educação para o século XXI, do relatório Jacques Delors, ele diz que a educação é o verdadeiro tesouro de um povo. Não é a riqueza agrária, não é a riqueza mineral ou a riqueza natural. Na verdade, a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro do povo, diz Jacques Delors, é justamente a educação, a formação de uma nação. E acrescenta ainda que as universidades é a sua principal riqueza. Então, o tesouro é a educação e a riqueza é justamente a universidade. Voltando aqui, para ficar mais especificamente no nosso documento, que eu li com bastante atenção, essa última versão, o Rodrigo e os demais, né? Eu acho que, assim, o documento não tem muito o que acrescentar, pelo menos aos meus olhos, né? Ele cobre esses 7 pontos, ou essas 7 grandes dimensões que vocês colocaram, que os especialistas colocaram, que é justamente a governança, a regulação, né? E falando de regulação, depois também a avaliação, nós estamos sendo acompanhados aqui no nosso debate, digo justamente aqui pelo Centro Universitário, com pessoas que vivem diariamente esse acompanhamento da avaliação, da regulação, e certamente nesse debate de hoje eles poderiam trazer, e com certeza vão trazer, né, pontos específicos da nossa regulação e do sistema de avaliação da educação brasileira, que aí nós temos vários pontos, né, de estrangulamento e talvez de processo
que faz com que, ou de exigências que faz com que esse processo, ao invés de ajudar, atrapalha a liberdade, a autonomia das nossas instituições de ensino. Então, só para dizer, esses 7 pontos: governança, regulação, avaliação, financiamento, educação profissional e tecnológica, formação de professores, nós sabemos que é um dos pontos críticos também, que precisa avançar muito, e, finalmente, a questão da ciência e da internacionalização da educação. Então, eu diria que, nesses pontos, o documento é bastante feliz e traz aí os principais pontos, né, que, como disse aqui o professor João Otávio, não é um documento estanque, fechado, é um documento aberto, mas, de certa forma, o documento, eu acho que contempla os principais pontos de avanços, né, e de melhorias da educação brasileira, do nosso sistema educacional. Eu diria só que, talvez, e quero voltar aqui no ponto que fala justamente qual é o objetivo desse documento. E, nesse sentido, senhores, o objetivo diz o seguinte: eu acho que talvez aqui, não é propriamente uma crítica, mas uma observação, eu acho que talvez aqui a gente precisaria ser mais incisivo, porque eu tenho acompanhado na instituição como reitor, agora na ANEC também como presidente, do sindicato que fui presidente lá do Estado do Espírito Santo, né? Acompanhado o quanto a sociedade precisa se organizar via suas associações, via suas entidades de representação, primeiro com fundamentação, com documento consistente, para depois fazer com que esse documento seja adotado, ou seja forçado a ser adotado pelos governantes, né? Seja na política nacional, políticas estaduais e também na política do âmbito das prefeituras locais, né? E para mim, senhores, como é que a política funciona, né? Eu tenho observado isso. Funciona por 2 grandes dimensões ou 2 grandes razões. A primeira é por pressão. Não há uma boa política social se não houver uma verdadeira pressão. Não é uma questão de desordem, é uma pressão da sociedade organizada para que aquelas demandas, né, sejam colocadas em prática. E o segundo ponto, outro que eu tenho observado, é a conveniência. Se não houver conveniência, muitas vezes, de interesse partidário, de interesse da liderança, muitas vezes aquilo que é altamente relevante, importante, necessário, acaba não avançando. Então, eu gostaria de tocar nesse ponto aqui dos nossos objetivos, porque diz aqui no objetivo, o objetivo do documento é sugerir e influenciar a formulação de políticas públicas que garanta ao ensino superior brasileiro maior eficácia e eficiência. Concordo plenamente, permitindo, com isso, transformar o Brasil em uma nação plenamente desenvolvida em 20 anos, né? A partir dos pilares da educação, da ciência e da internacionalização. Eu concordo em muitas coisas com esse objetivo, mas eu acho que nós temos que fazer, não é só sugerir. Eu acho que sugerir, o verbo é fraco, né? Teria que criar mesmo, e eu acho que, embora não esteja aqui no objetivo, mas esses debates, esses momentos aqui que nós estamos discutindo, justamente para fazer com que esse documento não seja apenas uma carta de boa intenção, mas que seja, de fato, um documento que deva ser colocado em prática, né? E não só colocado em prática e esperar que os governantes de prosseguimento. Eu acho que é uma obrigação, né, nossa de acompanhar e de fazer com que esse documento, de fato, traga os verdadeiros resultados que ele se propõe para a melhoria da educação brasileira, né? E aí, com relação à regulação e à avaliação, nós sabemos, né, o quanto a gente, o próprio semestre, outras instituições, né, tem trabalhado, tem acompanhado, e, de certa forma, até contribuído, né, mas ainda nós temos vários pontos
na regulação que nós precisamos melhorar. Eu nem vou pontuar aqui tantos, eu imagino que os nossos debatedores e também aqueles que nos acompanham trarão depois, né? Mas a gente observa o quanto, por exemplo, uma instituição de ensino, ao mesmo processo de recredenciamento ou de reconhecimento de um curso, né? O quanto isso é burocrático, o quanto isso é demorado, e o documento coloca isso com muita clareza, né? Fazendo com que a instituição perca tempo, investimento, e depois e aquilo que é fundamental, que é justamente mais instituições de ensino, porque nós precisamos, claro, de forma bem estruturada e tudo mais, mas a quantidade ou percentual de jovens, né, e o documento coloca isso com muita clareza, de jovens de 17 a 24 anos que estão nas universidades, é bastante baixo, inclusive comparado, né, com indicadores dos países da América do Sul. Então, nós precisamos melhorar muito. Então, esse processo atrapalha, não faz com que a educação garanta o acesso de qualidade para os nossos jovens. Então, nesse ponto aqui, gostaria que a gente prestasse muita atenção. Outro ponto que eu gostaria... Padre João, só para encaminhar o fechamento, tá? Tá bom. Então, outro ponto que eu gostaria também de fazer com que a gente prestasse muita atenção é a questão do ensino à distância, né? Eu acho que acabar esse conceito de ensino presencial, de ensino à distância, e trabalhar de forma mais integrada aquilo que é fundamental para facilitar o acesso à educação. E, finalizando aqui, como o meu tempo já esgotou, eu acho que nós não podemos deixar, que é uma proposta muito interessante, que é justamente a questão do ProUni, uma política pública de educação que fez com que, a partir aí de 2005, né, fez com que aumentasse o número de oferta, sobretudo de vagas, sobretudo para a população mais carente, mais necessitada, mas esse documento sofreu, essa regulação sofreu várias alterações, e agora, ultimamente, eu acho que tem umas alterações que não favorecem, inclusive, o setor beneficente de entidades filantrópicas da área da educação, e nós precisamos, Rodrigo e os demais, prestar muita atenção a isso, criar uma ação importante para que essa lei do ProUni seja melhor encaminhada e para atender as pessoas que realmente precisam, né, de ajuda, as pessoas mais carentes, mas também de forma justa para o setor econômico e também o setor filantrópico e das sociedades beneficentes. Então, é isso, eu agradeço e espero que os colegas tragam mais luz do que aquilo que já foi colocado aqui na minha fala inicial. Um abraço a todos e um bom debate. Muito obrigado, Padre João Batista, pelas contribuições, e eu, sem perda de tempo, também depois a gente faz as considerações no final dos debates. Eu passo, portanto, a palavra para a professora Lia. Lia, a palavra está contigo nos próximos 15 minutos. Bom dia a todos, bom dia, João. É um prazer estar aqui, agradecer o convite do Semesp, saudar a presidente Lúcia, dizer da satisfação do clube também de participar desse trabalho que vocês vêm fazendo desde 2017, dizer o quanto é importante, e antes da abertura inicial, o próprio Rodrigo falava do que é uma política de Estado e o que é uma política de governo ou uma política de pessoas, né? Nós temos, historicamente, no Brasil, política de governo e política de pessoas. E eu acho que esse documento que o Semesp vem trabalhando, e eu conheço ele de algumas versões, das últimas versões, dizer da consistência desse documento, da amplitude, mas, João, eu tenho que concordar contigo no que tu falou na abertura, que o importante é publicizar e socializar entre todos nós. Eu entendo ser de extrema importância colocar aqui o que significa esse trabalho do Semesp, que é o documento da sociedade civil organizada. E, no caso, aqui, todos nós reunidos,
nós estamos reunidos em prol do ensino superior de qualidade, um ensino superior que leve ao desenvolvimento, um ensino superior que leve ao conhecimento, à inclusão das pessoas para a formação. Todos sabem dizem que o ensino superior está com os dias contados por conta das novas profissões, mas isso no Brasil não é realidade, gente. A gente precisa incluir e colocar mais pessoas com formação e com crítica, e que só o ensino traz esse tipo de pessoas, né? Mesmo nesta mesma sintonia, nós no clube, lá desde da presidência do professor Valdemiro, reitor Valdemiro, ele nos provocou para que recebeu, que nós colocamos num nome inicial, Plano Nacional de Graduação, que vem em sintonia e compor com esse documento do SEMESP, mas nós ainda estamos na fase da divulgação e da discussão, aonde a gente fez a pergunta norteadora desse nosso trabalho: que modelo de graduação e para quem e para que precisamos prepará-los, que é este momento. Então, dizer deste documento amplo do SEMESP, que coloca a governança, nós somos concessões, todas as instituições de ensino, né? Nós somos concessões federais, reguladas, não teríamos que ser financiados também. A gente sabe, e o padre João Batista acabou de colocar aqui, do ProUni. O ProUni é a maior política de inclusão dos alunos. A gente sabe que o número de alunos ProUni que são fornecidos por conta de isenção ou por pagamento da cota é o maior programa de inclusão que nós temos. Então, é uma política pública difícil, que estamos com várias dificuldades nas alterações. Também o SEMESP coloca como elemento importante, e a gente sabe que no país, no nosso país, muito poucas pessoas conseguem acesso ao ensino superior sem financiamento. Então, a proposta do financiamento estudantil, no sentido de inclusão das pessoas, nós temos no Brasil, né, um modelo que é instituições públicas, instituições privadas e instituições públicas não estatais, que são as comunitárias, que o João bem colocou, e que eu também não vou falar mais, só nominar esses segmentos, os quais estão todos dentro do clube. Então, o clube contempla o ecossistema do ensino superior na organização pública estatal. Então, nesse sentido, dizer dessa qualidade que tem o documento do SEMESP, a socialização que está sendo feita, a publicização, e eu entendo que sim, presidente Lúcia, que nós temos que fazer uma força conjunta, uma força política para que esse documento, gostaria aqui de fazer uma solicitação também para compor, junto com o nosso documento debatido no recorte da graduação, que nós temos sim que fazer uma força de todos nós para que possamos sim ter uma diretriz para o ensino superior brasileiro, para uma política de Estado, né? Não para uma política de pessoas ou de governo, mas principalmente focando no país que nós queremos, um país que vocês todos sabem que a curva do envelhecimento está muito grande, nós estamos todos mais velhos, e que é importante que esse jovem que venha estudar tenha uma formação para o desenvolvimento do país, para que a gente possa, ontem ainda
no Jornal Nacional uma matéria como que os países se desenvolveram e ficaram mais ricos. E é importante dizer que foi atrás da tecnologia, da alteração da matriz, né, do produto in natura, da industrialização. Aí tu entende o que ainda é necessário neste país para a formação de ensino superior. Dizer da satisfação do clube participar, nos colocar sempre à disposição para fazer o lado político e a batalha que nós temos que enfrentar, que é apartidária, que nós não temos, acho que não desculpa o termo, mas eu gostaria de dizer que nós temos sim um partido. O nosso partido é ensino superior de qualidade no Brasil. Então, com essa bandeira partidária nossa, que a gente consiga realmente, João, que esse documento, presidente Lúcia, que esse documento, sim, nos dê o norte, talvez transformar em projeto de lei, mas que a gente consiga, sim, dentro do formato democrático do nosso país, como que as leis são formuladas, como que a gente trabalha, regula, e como que regulamenta um trabalho. Mas, de excelente, eu acrescentaria exatamente a questão do tipo e modelo de graduação que nós estamos necessitando para o país. Dizer também, né, que nós temos na barreira da regulação, a pandemia nos fez fazer trabalhar de forma híbrida, de forma síncrona, e que isso não pode retroceder, porque em 2 anos a gente conseguiu ministrar nossas aulas, formar as pessoas, dar ao mercado, devolver ao mercado de trabalho. Então, o quanto é importante trabalhar na forma da avaliação, do tipo de ensino, do modelo, uma barreira que nós temos hoje, que eu entendo que ela está quase rompida, que é ensino presencial, ensino EAD, ensino híbrido. Eu acho que esse trabalho ele tem que ser muito bem e tem que ser trazido, e o tipo de entrega que cada formato dá, que cada formação dá. Então, nesse sentido, agradecer a participação e me preparar aí para o debate, porque eu acho que mais importante que a nossa fala e as considerações é o debate e a nossa troca. Muito obrigado, Lia. Obrigado pela tua participação, obrigado pelas tuas considerações. E, de imediato, também, agora já passo a palavra para o Cláudio. Cláudio, a palavra está contigo dos próximos 15 minutos. Obrigado pela presença, viu, Cláudio? Muito obrigado, João Otávio. Muito agradecido por essa oportunidade de a gente estar aqui. Queria inicialmente agradecer à professora Lúcia Teixeira, né, pelo convite, pela possibilidade, do Capelário também, né, pela oportunidade de estarmos aqui. E mais ainda, né, por conta da presença da Lia, do João Batista, né, representando o clube, representando a ANEC, né, e trazendo esse foco, esse olhar aqui da ABRUC, né, que é uma associação que contempla aí todas as instituições confessionais e as não confessionais, né, instituições que são públicas não estatais e que entregam aí muito serviço, né, público, e também muita qualidade, como disse a reitora Lia, né? Mas é muito bom estar aqui e ter a oportunidade de debater um documento que a gente só tem a elogiar, porque, de certa forma, ele traz temas importantíssimos, né, construídos ao longo do tempo, como foi dito aqui, e que aponta, né, para uma necessidade atual de rediscussão da educação superior brasileira, né? Não há dúvida que nós vivemos um momento bastante complexo, né? E por todas as condições, né? Pelas condições mundiais de evolução das tecnologias, pelas condições vividas pelo próprio país, pelas condições que a própria educação superior vive, né? Se a gente observar, a gente vai ver que estamos com alguns números que nos apontam a necessidade desse debate, a necessidade de evolução da educação superior, né? Se olharmos lá para a avaliação PISA, né, da OCDE, a gente vai ver que o resultado que a gente tem na formação do ensino médio
principalmente na linha da matemática, vou pegar aqui, né, de 79 países, nós estamos em 73º local, numa posição que mostra que estudantes formados no ensino médio não conseguem apresentar resultados na linha de probabilidade, de calcular um teorema de Pitágoras. Isso realmente traz para nós uma preocupação significativa, porque, de certa forma, são esses jovens que acessam a educação superior. E temos hoje uma oportunidade incrível, que é uma reformulação a partir da Base Nacional Comum Curricular, para olhar para o ensino médio e tentar resolver esse conjunto. Por que eu chamei a atenção aqui do ensino médio? Porque, de certa forma, a educação é um conjunto, né? Não há como a gente apenas descolar a educação superior e querer olhar somente para ela, né? Me parece que o país necessita de um conjunto de soluções. Temos aí mais de 1,4 milhão de jovens fora da educação superior, temos a situação dos nem-nem, né, que não estão nem estudando nem trabalhando, né, quase 25% da população está nessa condição. Isso realmente nos traz dificuldades de evolução como país, né? Se a gente pensar na condição futura do nosso país, pensar nos próximos 10, 15, 20 anos, realmente torna-se preocupante, né, o resultado de desenvolvimento do nosso país. E por isso sempre eu alerto a diretoria da nossa associação, as pessoas próximas e nós todos que aqui estamos nessa sala, né? Que grande responsabilidade temos nós, né, à frente das nossas associações, para poder constituir e construir um resultado futuro do nosso país. E diria que é, sim, através da construção de documentos, de um plano muito claro do que a gente precisa para o futuro, como, né, o Semesp vem fazendo, como a reitora Lia comentou, né, o Plano Nacional de Graduação, que o próprio CRUB vem estruturando, e acredito que são documentos que vão se complementar, que vão para o debate para poder construir esse novo momento, né? Acredito que em relação aos temas apontados, eu queria chamar atenção para alguns deles, né? A questão da governança apontada no documento mostra a necessidade que eu dizia anteriormente de uma verdadeira modificação em relação ao modelo que a gente tem na educação superior, né? E vou depois justificar isso, né? As instituições necessitam cada vez mais abrir os seus muros, né, se conectar muito mais com o setor privado, que é quem demanda o profissional que vai sair das nossas instituições, e essa governança precisa ser, sim, como está escrito no documento, muito mais empreendedoras, né, muito mais inovadoras nos seus processos de gestão, e buscar uma formação diferenciada para o futuro que a gente enfrenta. Nós temos atualmente uma transformação muito grande, provinda da questão da transformação digital, mas uma transformação muito grande nas relações de trabalho, na organização dos espaços de trabalho, uma transformação muito grande no modelo de atuação também das nossas corporações, empresas, entidades, organizações, e é importante que a gente tenha também essa noção para esse novo momento que a gente pode viver enquanto instituição de educação superior. A gente acredita que essa relação que a gente tem com a sociedade tende a ser ampliada a partir de modelos que conversem muito mais com o setor produtivo, né? Então, me parece que vivemos um momento de pensar um novo modelo de educação superior. E eu diria que esse novo modelo, ele transparece por conta de todas as estruturas na área da educação, na área de fomento, a pesquisa que nós tivemos nos últimos anos. Se a gente observar a última reforma universitária que nós tivemos se deu em 68, né? Lá com o relatório Sucupira de 65. Vejam, nós estamos falando aí de mais de 5 décadas, né? De uma verdadeira modificação, onde nós optamos por fazer a introdução da pesquisa para as nossas universidades, um processo de desenvolvimento do conhecimento diferente daquilo que a gente tinha. Ocorre que o mundo mudou, né? A nossa LDB é de 96, né? Então, de 96 até agora, olha a quantidade de mudanças que nós tivemos na nossa sociedade. Me parece que a gente precisa de uma transformação um pouco mais robusta em relação ao processo de governança, como eu disse, a esse processo de um novo modelo de educação superior. Também chamo a atenção para temas que são importantíssimos e têm uma relação direta aqui, por exemplo, a questão da autonomia universitária, né? O artigo 207 prevê aí para que essas nossas 198 universidades do Brasil tenham autonomia e possam operar de uma forma muito clara, com autonomia didática, científica, administrativa, com gestão financeira e patrimonial.
Em alguns momentos, essa autonomia é entendida num viés, eu diria que até restrito, né? Porque há uma dificuldade muito grande por parte das universidades de proceder essa autonomia de uma forma bastante efetiva, né? Trato aqui também do tema da regulação, né? Que aponta como um problema a ser vencido, no meu entendimento, em relação ao país. Nós precisamos avançar na regulação, temos uma série de entraves para o desenvolvimento da educação superior, quem sabe seja isso que está dificultando a gente atingir os números do Plano Nacional de Educação, né? Imaginar que a gente aí busca, né, até 2024, o resultado de uma escolarização líquida de 18%, de 33%, né? Estamos atingindo 18% nesse momento, o que está longe de acontecer. Aqui eu queria fazer um parênteses também, porque, de certa forma, quando a gente fala em Plano Nacional de Educação, a gente tem ouvido, muitas vezes, apenas números, e aqui eu faço a crítica ao que eu mesmo, né, utilizei, porque, na verdade, um plano levado ao estricto da palavra, na teorização que a gente pode fazer a partir de um plano, a gente deveria ter ele muito mais consistente, né? Com indicação de rumos, do caminho a ser seguido, um processo de expansão controlada e definida por parte do Estado brasileiro, coisa que a gente não tem atualmente, né? Não critico a abertura de mercado, porque, de certa forma, acredito muito, né, que a abertura de mercado é o que pode fazer com que essa condição seja atingida, mas, de certa forma, a regulação ela está sendo entendida de uma forma equivocada, né, no sentido de travar procedimentos, de segurar o andamento, né, da educação superior, o que deveria ser ao contrário, né, deveria ser no sentido de planejar, de estruturar e de apontar caminhos, né, para o desenvolvimento da educação brasileira. Acho que nós temos um conjunto muito complexo, né, para a educação brasileira. A diversidade que nós temos, e ela é muito salutar, nós temos instituições, né, de vários modelos, porque o Brasil é muito grande, né, as condições regionais que a gente tem são muito diferenciadas. Então, é importante que essa diversidade exista e consiga dar resultados a partir dessa condição. Porém, eu chamo a atenção a um processo complexo que a gente vive, por exemplo, no financiamento, né? A gente ouviu aqui os debatedores falarem sobre o ProUni. Por que nós precisamos um nível de complexidade tão grande no financiamento brasileiro? O documento aponta muito bem, né, experiências internacionais claras, né, que podem levar o Brasil a um novo momento de financiamento, e não vai existir avanço na educação superior sem um processo de financiamento. As instituições comunitárias não avançarão sem um processo de financiamento, as instituições privadas, a gente acredita que também não avançarão pelas dificuldades que possuem, então me parece ser um tema central e que eu diria que é um ponto-chave do documento, ele aponta claramente, né, as experiências internacionais que foram bem-sucedidas, associando essa possibilidade do egresso ao mercado, ao estar no mercado, conseguir fazer o retorno, inclusive associado à questão da Receita Federal e ao imposto de renda, que me parece ser bastante salutar e bastante inteligente, né, que a gente poderia seguir. E nós estamos com esse processo do ProUni, com um processo do certificado de assistência social extremamente complexo, que é, de certa forma, sempre um elemento muito difícil para qualquer gestor, porque qualquer risco, né, de perda do certificado de assistência social coloca em xeque todo o sucesso da instituição, né, no futuro do seu desenvolvimento. Então, me parece que nós criamos legislação demais, amarramos demais o processo na regulação e no financiamento da mesma forma, né? Se a gente pudesse abrir essa condição para algo mais simplificado, me parece que a gente ganharia muito. Também queria apontar dentro dessa mesma linha de um novo modelo de educação superior, não querendo aqui polemizar, mas trazendo uma espécie de dogma que a gente repetiu desde que estudava na graduação e que eu acho que chega o momento de a gente abrir e discutir efetivamente o que ele quer dizer. A tal da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Falamos disso, ouvimos disso muitas vezes. Quem sabe também não tenhamos aqui a necessidade de debater essa amarra que a gente criou entre ensino, pesquisa e extensão, possibilitando que a gente tenha instituições efetivas no desenvolvimento da pesquisa, instituições claramente focadas no ensino, instituições claramente focadas no relacionamento com a comunidade. Quem sabe ter uma oportunidade de avanço aqui para que a gente possa partir de algo que, desculpe ter chamado assim de dogma, né? Porque me parece que é algo que a gente sequer discute, mas assume como algo que deveria existir,
e me parece que é possível que a gente abra essa discussão, entre para dentro do modelo que a gente quer como país e possa focar num desenvolvimento diferenciado do que a gente já teve até esse momento, né? Mais uma vez, eu queria, então, citar essa questão do novo modelo, né? Me parece que todas as instituições deveriam seguir, neste momento, a possibilidade de abrir um novo passo, uma nova caminhada em relação àquilo que a reforma de 68 trouxe, né? A presença, aquilo que Humboldt, né, trouxe na Constituição das universidades, né? A presença do desenvolvimento da pesquisa como um elemento fundamental para o fortalecimento e para a entrega que as universidades poderiam fazê-lo. Agora nós vivemos um novo momento, onde a gente precisa, além do desenvolvimento da pesquisa, atuar fortemente como um ente que participa do processo de inovação, né? Onde a gente pode entregar produtos, onde a gente pode entregar empresas, onde a gente pode entregar um profissional muito mais preparado para viver no dia a dia. Vou citar um breve exemplo aqui na minha instituição, no Chapecó, onde eu cansei de ouvir empresários, pessoas da comunidade dizendo o seguinte: mas por que o profissional se forma, vem para a minha empresa e eu preciso preparar ele novamente, eu preciso de 1 ano para capacitá-lo, 2 anos? Não é possível continuar assim. Nós resolvemos alterar esse processo e entrar de cabeça nesse novo modelo que a gente acredita ser viável. Um modelo onde a gente pode produzir soluções, onde a gente pode entregar produtos, patentes, né, outras condições além de apenas dissertações ou teses, e integrar desde o colégio, onde a gente, pela BNCC, os itinerários formativos podem formar para um novo modelo de profissional do futuro, acessando o nosso ensino de graduação, onde a gente criou o que a gente chamou de aprendizagem baseada em experiência, onde a gente dá desde o primeiro período, o aluno se envolve com a atividade profissional e gradativamente ele vê dificuldades sendo acrescidas a esse processo de evolução para que ele possa evoluir como profissional, até o ponto de chegar na sua conclusão do curso, onde ele apresenta uma solução efetiva para resolver um problema da sua área do conhecimento. Se isso for efetivo e inteligente, ele leva esse processo para dentro do nosso polo em Parque Científico e Tecnológico, fechando um ciclo virtuoso do processo de desenvolvimento local, que me parece ser um elemento bem importante também para as nossas instituições regionais, né? Então, eu chamo a atenção para esse novo momento, esse novo modelo que necessita efetivamente de um processo também de revisão do estricto sensu brasileiro. Não há como a gente seguir também nessa condição. Nós precisamos discutir ciência básica e ciência aplicada. O que me transparece quando a gente tem acesso a outros modelos internacionais de desenvolvimento é que no país a gente tem perdido muito tempo no processo, sem focar no resultado que a gente precisa atingir. Eu diria que, em muitos casos, é importante que o estricto sensu foque na ciência aplicada para que a gente consiga integrar nossas universidades a um modelo mais inovador de entrega de produtos e soluções para a sociedade. Enfim, gente, eu queria, culminando aqui com o encerramento, dizer da necessidade de avanço de um novo modelo. Esse seria o tom que eu gostaria de dar aqui para o debate, mas dizendo que muitos desses avanços estão contemplados no documento que o SEMESP apresenta, no qual a gente só tem a elogiar e parabenizar pela caminhada feita até aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, Cláudio. Obrigado pela tua exposição. A gente está aberto agora para as perguntas e debates. As perguntas devem ser feitas obrigatoriamente pelo chat, e aí o pessoal lá vai me passar para eu reproduzir aqui, tá? Enquanto vocês fazem essas perguntas, aqueles que assim desejarem, eu só queria fazer um breve resumo aqui das falas para a gente só contextualizar. O professor Padre João Batista falou, o presidente da ANEC falou o seguinte: essa questão da importância de discutir também a educação básica, pegando highlights, tá, gente? Para a gente dar um fechamento aqui. E a educação como sendo protagonista dos destinos de uma nação. E isso significa investimentos, e isso, acho que esse papel que a gente tem aqui nessa discussão é extremamente importante. Cita a questão da produtividade nacional. Para cada 1 ano a mais de escolaridade do seu povo, a gente incrementa entre 3% e 6% da produtividade de um país, o que é absolutamente relevante num país em que nós temos uma produtividade baixíssima. Ou seja, nós estamos atrasados em questão da escolaridade e que tem consequências na produtividade de uma nação.
o desenvolvimento do país associado à questão da educação, onde o tesouro é a educação e a riqueza são os seus sistemas universitários, as universidades, e traz uma sugestão bastante pertinente da gente ser mais incisivo nas nossas considerações, trocando a palavra sugerir por a palavra, não sei, talvez impor, cobrar, e aí fica o padre João Batista depois para sugerir esse verbo que a gente vai substituir aqui. Na sequência, a Lia, presidente do clube, traz também a importância a esse documento, né, que eu acho que ela traz também uma fala muito interessante de ir juntos, né, as instituições aqui serem signatárias juntos com o SEMESP, e o SEMESP também ser signatário dos outros documentos produzidos, para a gente dar a sensação de unidade e pertencimento a todos. Fala também da questão da produtividade, a Lia também menciona bastante essa questão da importância da educação na produtividade, a necessidade de um financiamento público de inclusão, né, que muita gente de fora, e traz também uma discussão sobre o que é que a pandemia nos deixa de legado, que a gente não deveria retroceder em função das dinâmicas e dos avanços culturais, tecnológicos que nós somos obrigados a colocar, e agora nós não deveríamos retroceder em função de aspectos regulatórios anacrônicos, digamos assim. E, fechando, o Cláudio, o presidente da ABRUP, também traz uma série de posicionamentos e traz também a questão de discutir a educação em função dos avanços tecnológicos, do contexto do país e das próprias avaliações internacionais de que o Brasil ocupa as piores posições possíveis, e isso tem impacto não apenas na educação superior, mas, como ele bem disse, no ensino médio, que é a base da educação superior. Foca também na questão da governança, né, desse modelo de governança que deveria focar mais parcerias dos setores produtivos, traz o exemplo da Uno Chapecó de fazer essa ligação entre o ensino, os trabalhos de conclusão, ou seja, aquilo que o aluno agregou, o que vai ser útil para ele e para a sociedade, com uma continuidade do seu desenvolvimento, não usar a palavra formar, né, Cláudio, tu me perdoe colocar a palavra na sua boca, mas assim, o aluno não se forma, né, ele está em processo contínuo de aprendizado. Traz também a questão da autonomia universitária, chama atenção para um processo que deveria ser muito mais simples de financiamento, e aqui eu acrescento, por minha própria lavra, de que um país que tem uma cultura absolutamente fiscalizadora e de baixa confiança, então cria-se procedimentos em que você muitas vezes precisa ter setores de contabilidade, setores jurídicos dentro de uma instituição de ensino, sobrecarregando não apenas a questão financeira, mas a massa fica pesada, porque a gente tem que dar resposta a uma série de coisas que não são o cerne do nosso propósito, que é a formação profissional e a formação cultural do nosso povo. Então, a gente se perde muito nesses meandros burocráticos pesados. E por fim, eu acho que ele traz, o Cláudio também traz uma reflexão sobre o que ele chama de dogma de ensino, pesquisa e extensão, trazendo também uma discussão que não é de hoje, sobre as instituições vocacionadas, né? O que é que você tem que estar vocacionado para fazer? E não medir todas as instituições com propósitos diferentes com a mesma régua. Esse é o problema, né? E que a gente tem que fazer tudo junto ao mesmo tempo. E, por fim, eu trago uma provocação minha, inspirado pelas falas de vocês três, que talvez a nossa instituições de ensino superior estejamos, é uma provocação, evidente, não é uma regra, sendo muito mais uma instituição de graduação presencial do que uma instituição de ensino superior. A gente foca demais em graduação presencial, como se a educação se limitasse a isso. E a gente tem uma infinidade de possibilidades que não são restritas pela nossa regulação, mas que a gente usa isso como um biombo, sabe? Um biombo cultural de miopia institucional, de que a gente fica, muitas vezes, sem enxergar horizontes possíveis, porque a gente aprendeu a fazer assim, e o cachimbo entorta a boca, né? Para usar uma expressão caipira aqui, e às vezes a gente fica muito focado nisso.
Bom, gente, tem algumas perguntas aqui que eu já estou vendo aqui no chat. Eu vou começar pela professora Cleonice, que traz uma pergunta. Aliás, a Cleonice, bem-vinda aqui, ela é uma das colaboradoras e autoras aqui desse documento. E essa pergunta ela é direcionada para a professora Lia, mas não precisa ser só ela. A gente tem aí 15 minutos, então eu vou pedir muita brevidade na resposta. E ele traz também a Cleonice, como é a praia dela, ela traz a questão da proposta de financiamento para estudantes de ensino superior e técnico, como destacaria como um item importante a ser defendido por todos os governantes. Na verdade, a Cleonice traz aqui essa questão do financiamento, não apenas para a educação superior, mas também para o ensino técnico. E a mesma Cleonice, já vou emendar aqui a resposta dela, uma outra pergunta dela, se vocês comentassem a respeito da possibilidade de uma criação de uma agência de acreditação que pudesse ser conduzidos pelos próprios agentes educacionais do Brasil, tirando essa questão da alta burocracia e a morosidade do Estado, digamos assim. Podemos começar pelo padre João Batista, para seguir a ordem da apresentação, depois a gente inverte. Vamos lá, padre. Muito bem, então eu quero parabenizar os meus colegas aí do debate. Eu acho que muitas ideias, muitos pontos foram colocados aqui de forma muito apropriadas, né? Mas, reitora Lia, eu gostaria de pedir licença a você para fazer o registro do novo partido, que é o Partido Educação de Qualidade, tá? Que eu acho que foi muito apropriada a sua fala, que o nosso partido é o Partido da Educação de Qualidade. E aí, professor João Otávio e os demais, né? Isso envolve educação de qualidade, envolve, inclusive, no caso do Brasil, investimento, né? Não faz educação de qualidade sem investimento. Então, eu acho o que é preciso fazer, e nós já tivemos, acho que o Brasil teve experiência muito bem sucedida em termos de investimento, seja para a educação técnica, né, como o Pronatec, como também o próprio FIES, né, que se perdeu. Acho que o que precisa fazer é retomar esse processo de forma... Padre João travou, né? Enquanto ele volta... que é necessário fazer investimento. A gente discutiu aí... Travou? Travou? Agora voltou, deu um pico aí na tua conexão. Pode continuar. Então, eu estava falando da necessidade de investimento, é fundamental que haja investimento. As nossas experiências em termos de investimento público, como o FIES, Pronatec e outros modelos de investimento, né, público, isso foi feito, depois houve uma descontinuidade, mas nós temos que retomar esse processo. O que precisa é organizar, fazer isso de forma mais controlada. A gente conversando com algumas instituições norte-americanas, mesmo da Europa, eles ficam admirados como é que o Brasil vive, faz pesquisa, como o próprio Cláudio colocou aí, só com a mensalidade dos alunos. Eu acho que temos que ter fonte interessante para a pesquisa, para o mestrado, o doutorado, né? E tem que ser investimento público, de forma racional, né? Mas eu acho que tem que fazer isso. E o outro ponto sobre a questão da agência credenciadora ou de acreditação, isso é importante, agora tem que ser desvinculado da burocracia do Estado, porque senão não funciona. É mais uma lei que vai sobrecarregar demais aquilo que nós já temos que cumprir em termos de legislação, né? Eu acho que basicamente é isso. Eu teria até outros pontos, mas em função do tempo eu fico com esses dois pontos. Obrigado, Padrão. Lia. Microfone, Lia. Desculpa. Inicialmente, dizer para o padre João Batista, né, que a gente tem esse partido aí e que nós trabalhamos, e aqui fazer uma consideração muito importante neste momento. Desde que iniciamos lá, durante a pandemia, a gente fez dentro do clube o Fórum de Presidentes. E aqui, presidente Lúcia, eu faço um convite oficial para que a senhora componha o nosso Fórum de Presidentes. Aqui estão reunidos o padre João Batista, que já nos reunimos, e o Cláudio,
que nós nos reunimos a cada 15 dias, o Fórum de Presidentes do Clube. Talvez, Padre João Batista, a gente possa mudar o nome do fórum para reunião do partido, alguma situação, mas eu entendo ser extremamente importante e relevante, presidente Lúcia, a sua presença. Nós trabalhamos de forma muito democrática, então, no momento que a senhora não consegue se fazer presente, participa pessoas do SEMESP, mas que é o importante para esse nosso debate de alto nível e de qualidade. E eu gostaria de registrar aqui e fazer o convite e, de pronto, João, responder que eu entendo que primeiramente, que nós temos os 2 segmentos maiores da educação do ensino no Brasil, é o segmento particular e comunitário, e que os 2 sobrevivem de mensalidades de aluno, é a nossa receita, seja alunos de graduação e pós-graduação. E deste modelo, nós precisamos, sim, utilizar os recursos e o financiamento em um formato que contemple o que precisamos e o que o país necessita para o tão desenvolvimento que o próprio Cláudio colocou. Então, Cleonice, eu entendo que a gente deve definir o formato do financiamento, mas principalmente o que financiar dentro do ensino superior, não segregando de forma regulatória, e sim com o foco do desenvolvimento e da empregabilidade, e que esse jovem faça parte, sim, da construção de um país soberano e com autonomia, tanto que nós estamos hoje sofrendo nas nossas questões principais. Falta um chip para fazer um carro, falta o produto. Durante a pandemia, faltou o insumo básico para o álcool gel, porque ele era importado. Então, nesse sentido, e principalmente quando você coloca que não só o ensino superior, mas também o ensino técnico tem que ser contemplado. Eu entendo desta forma. O modelo, o Cláudio aqui faz parte do que eu vou falar agora, porque nós 2 somos engenheiro civil. A coisa mais fácil de se fazer é criticar o engenheiro de obra pronta, né? Aí é mais fácil criticar. Mas eu entendo que este documento inicial, e como o João sempre diz, e eu conheço e sei que é verdadeiro, sobre a política de financiamento, ele é uma diretriz. Eu entendo que ele já faz parte de um formato, um modelo inicial. Ele pode sofrer alterações, ser agregado, mas eu entendo como um norte para o que a gente precisa de financiamento no país. E sempre importante, né, que os modelos bons a gente pode copiar, e por óbvio que um modelo que funciona fora do país necessariamente será customizado para o Brasil, e eu entendo que isso no documento do semestre vem contemplando. Não sei se eu respondi, Cleonice. Obrigado, Lia. Cláudio. Eu queria comentar sobre a questão do financiamento em relação a alguns números que a gente conhece das comunitárias, né? Se nós pegarmos os gráficos de quantidade de demanda pelo ensino superior das comunitárias, e me lembro muito bem dos dados do Sistema CAF, aqui quando eu estava presidindo, a gente fez um trabalho para levantar esses dados e de outras instituições do Brasil. Os gráficos de demanda cresceram muito em 2013, apontando essa condição necessária do financiamento, pois foi quando o FIES teve um maior aporte de recursos para que a gente pudesse permitir o acesso à educação superior. Eu quero crer que nas instituições privadas o caminho também deve ter sido esse, né? Então, vejam,
os números não mentem, né? Eles explicitam uma realidade. Me parece que se torna muito claro essa demanda, essa necessidade de nós termos um processo, como eu disse anteriormente, simplificado, mais fácil para o estudante, conhecendo a regra do jogo, né? Com todas as dificuldades que a gente teve do FIES na sua caminhada aí, mesmo assim, de certa forma, ele cumpriu com uma função importante de permitir o acesso à educação superior, né? Eu diria que a bola da vez aqui em relação a acesso se diz respeito ao ProUni, né? E me parece que, assim, o sonho que a gente poderia ter no futuro é que nós tivéssemos um processo muito mais simplificado e conhecido das instituições, né? Sem tanto regramento, e que a gente pudesse permitir ao aluno, como em outros países, né? Acessar a educação superior com a certeza que ele tem, que ele vai ter o financiamento garantido na mão dele, tipo uma espécie de voucher, né? De condição, que ele pudesse partir para a sua caminhada de formação muito mais tranquila do que é hoje, numa condição onde o aluno sequer sabe se vai conseguir o processo de financiamento, tem que primeiro passar no processo de escolha da universidade, tem que acessar a universidade, criar uma dívida para depois ele discutir essa caminhada. Me parece que isso, ou conseguir uma bolsa, né, via ProUni, tudo isso me parece que poderia ser muito mais simples, muito mais fácil, e me parece que essa tranquilidade, essa liberdade poderia trazer, né, um resultado mais efetivo no acesso à educação superior. Quem sabe seja esse o motivo de nós termos hoje 8 milhões de jovens estudando, né, e 16 milhões de vagas, né, quer dizer, não contemplamos nem metade das vagas que estão disponíveis. Quem sabe a grande trava venha a ser essa. E sobre a questão da acreditação, eu acho que é muito inteligente a gente sair desse modelo assim. Vamos falar corretamente, né? A avaliação no país, ela precisa avançar, né? A gente já teve um modelo, eu acredito que ele se encontra até vencido, né? Discutir apenas um instrumento de avaliação é a gente minimizar o problema, no meu entendimento. O problema é bem mais amplo que isso, né? Me parece que a gente precisa avançar num processo de acreditação, eu concordo plenamente. Eu me lembro que tempos atrás a gente discutiu um processo de estatização desse processo de avaliação, com uma criação de uma agência corporativa estatal para controlar a avaliação, o que me parece que seria andar de ré, né? Andar para trás, né? No meu entendimento, o processo nós queremos nos medir em nível internacional, então o processo de acreditação internacional me parece que seria um elemento importante para a gente avançar na educação superior brasileira. Obrigado, Cláudio. Tem mais duas perguntas que chegaram por aqui. Eu encerrei as perguntas, porque senão a gente vai estourar o tempo. Uma, na verdade, não é uma pergunta. Eu acho que a Celina Bartalotti traz essa consideração. Ela fala questão da avaliação em loco, da regulação. Eu acho que está no âmbito dessa discussão que a gente teve aí da acreditação. A gente meio que contemplou isso, não esgotou, né? Mas a gente contemplou isso. E depois a Alice Carraturi, também nossa colega que ajudou na implantação aqui desse documento, lá do Conselho Estadual de Educação, faz uma pergunta a respeito da formação dos professores, as nossas licenciaturas, que é um tema muito sensível e, normalmente, como ela bem destaca aqui, os alunos que têm as piores notas no Enem ou menor baixa renda vão para a licenciatura, talvez ajudando a perpetuar um ciclo não virtuoso, mas vicioso, como a gente fala, e ela pede alguma reflexão a respeito de como é que as universidades poderiam contribuir com isso. Que reflexão vocês fazem? Algo muito breve, e na fala de vocês eu já vou pedir que vocês já encaminhem as despedidas, porque a gente já está em cima do tempo e aí eu vou partir para o encerramento. Vamos inverter agora, eu acho que o padre João Batista caiu. Vamos inverter, vamos começar pelo Cláudio, pela Lia, aí se o professor João Batista chegar, a gente passa para ele. Pode ser, Cláudio? Pode, vamos lá, sim, então. Com certeza, vamos lá. Olha só, João Otávio, é uma pergunta bem interessante, porque também é um tema que a gente precisa contemplar, né? A situação das licenciaturas, elas preocupam muito, e veja, no âmbito das comunitárias, algumas instituições ainda insistem, né, vou usar uma palavra até forte, né, insistem em manter as licenciaturas com todas as dificuldades que tem, acreditando na necessidade de formação desse profissional para o futuro e para o bem do país, né? Em poucos anos, os números mostram que nós vamos estar aí com uma ausência
incrível de professores na área de física, na área de química, né? Sem a preparação para aquilo que eu comentei no início na minha fala, né? A necessidade de pensarmos um novo modelo, inclusive de profissional do futuro, que tenha muito mais domínio tecnológico, né? Então, veja, a falha que a gente está criando aqui nesse processo é terrível, e seria muito inteligente nós revertermos esse caminho. Como fazer isso nesse momento? Eu só vejo uma solução depois de muito pensar. Nós precisaremos, no futuro, incentivar o jovem com recurso financeiro, ou seja, uma bolsa extra, com algum tipo de recurso para que ele possa acessar as licenciaturas. Não tem outra maneira, porque, de certa forma, a gente observa as instituições federais, que são né, gratuitas, também com dificuldade de fechar turma na área da licenciatura, então é um problema que se agrava. E tem outro agravante aqui, né? As licenciaturas vêm agora na construção da nova Base Nacional Comum Curricular com a necessidade de repreparação desses docentes das licenciaturas, né, e uma constituição de um novo profissional que vai trabalhar por áreas do conhecimento, né, 4 áreas do conhecimento, não vai mais atuar disciplinarmente, né, como eu falei anteriormente, química, física, né, então é um novo conjunto de formação e que o Brasil precisa urgentemente preparar esse conjunto de formadores, né, para o bem do país. É um tema bastante complexo, difícil, que eu acho que nós estamos apontando pouca solução para ele nesse momento, e nós pagaremos a conta no futuro, no meu entendimento, porque é uma situação bastante difícil que enfrentaremos. Por fim, espero ter contribuído, João Otávio, já fazendo o meu agradecimento aqui, me despedindo. Parabéns ao CEMESP, à presidente, tanto ao Capelaro, né, como à presidente Flávia, né? Desculpa, a presidente Lúcia. Deu branco. Parabéns aí pela iniciativa, a gente se sente muito agradecido em nome das instituições comunitárias do Brasil de ter participado, e contem sempre com a gente. Acho que a reitora Lia comentou sobre essa possibilidade de atuarmos em conjunto, né, no fórum. O fórum tem se constituído num espaço bastante importante, né, nos debates de ponta aí da educação brasileira. Foi um presente que a pandemia nos deu, né? Naquele momento tão difícil, precisamos nos reunir, foi um momento que a gente precisou fazer uma força-tarefa, e a gente achou por bem continuar, porque isso está dando um conjunto de entendimento, né? Cada um com as suas condições, com as suas divergências, que são naturais, né? Mas sempre pensando em prol da educação brasileira, da contribuição que a gente pode dar para a evolução do nosso país. Seria isso, eu fico muito agradecido por ter participado desse evento. Yeah. Com relação às licenciaturas, eu não vou repetir a fala do Cláudio, mas vou relacionar que eu entendo que nós temos que investir nas licenciaturas, Cláudio. Quando tu fala de que esse aluno tem que ser patrocinado para fazer o ensino, é verdade. E temos também que, no segundo momento, conseguir uma valoração, uma precificação, para que esse jovem tenha o mesmo interesse de que fazer mecatrônica, de ciência da computação e outras tantas profissões aí que remuneram de forma muito valorosa. E a gente sabe que, se a gente não fizer um trabalho muito, muito forte sobre isso, provavelmente lá para frente o trabalho mais valorizado vai ser as licenciaturas, mas aí a gente vai sofrer o apagão e vai ter que correr atrás. Então, desta forma, eu entendo que é importante não diria nem financiamento, mas sim o investimento nas licenciaturas. É importante porque a gente sabe, nós todos aqui foram colocadas profissões, né? Nós estamos no segmento educacional, mas nós nos tornamos professores por conta do ensino superior. Mas a licenciatura é que faz a essência da docência. Agradecer mais uma vez ao CEMESP, à presidente Lúcia, reforçar o convite para ela compor conosco o Fórum de Presidentes, o Rodrigo, ao João Otávio, que a gente é amigo e parceiro, e o Rodrigo também. Saudade de você, saudade, Rodrigo. Não consegui fazer parte da missão, a última,
fiquei com ciúmes de não conseguir participar com vocês, mas com certeza ano que vem terá uma próxima e a gente vai fazer parte. Desta forma, agradecer e dizer da grande qualidade e do enriquecimento desse debate para todos nós. Seguimos em frente. Muito obrigada. Bom dia a todos. O senhor João Batista, não sei se o senhor escutou a pergunta. Escutei sim, viu, professor João? Então tá bom, então vamos lá. Escutei, imagino que parte da resposta aí já foi encaminhada pelo presidente Cláudio, a presidente Lia também, mas eu acho que o que nós estamos vivendo com relação à formação de professores, né, é mais ou menos correlacionado com o problema da educação superior no Brasil. Tem esse problema pontual, que eu diria, da questão das licenciaturas, que tem vagas e não preenche o número de vagas, mesmo nas instituições públicas, né, gratuitas, e isso reflete uma deficiência educacional nossa, né? Em que sentido, né? O presidente Cláudio falou que hoje nós temos 8 milhões de universitários e um total de 16 milhões de vagas que nós ofertamos, né? E por quê? Eu acho que é um certo desencantamento ou falta de interesse pelo ensino superior, por uma estrutura, talvez, de sonho mesmo, geração de o que isso corresponde à vida da pessoa, mas há um problema maior, que é justamente a base. As pessoas que têm uma base comprometida na formação, dificilmente elas vão para essa empreitada do ensino superior. Então, eu acho que há esse problema aqui na nossa base da educação, que é um problema de educação básica, e as pessoas terminam, sabem muito mal o ensino médio e aí ficam desincentivadas a ir para o ensino superior. Então, acho que há esse problema que nós devemos cuidar, sim. E aí, com relação à formação de professores, não tenho dúvida, né, que precisamos, sim, mudar, estudar sobre esse ponto, e tem várias iniciativas importantes, inclusive a Cláudia Raturi fez a pergunta, que é membro do Instituto Península, né, que fez um estudo bem relevante em parceria com a ANEC, com a BMS, justamente mostrando aí os caminhos que as instituições de ensino, a iniciativa pública deve fazer para a melhoria de formação dos professores. Porque sem esse investimento, seja com bolsa de incentivo, com condições de trabalhos melhores, se não tiver isso, as pessoas realmente não vão querer e abraçar essa tão digna que é a profissão do professor, que é a atividade do professor, da educação, que é tão nobre, né? Porque quando você trabalha como professor, a cada aula, a cada pesquisa que você faz, você melhora o conhecimento, avança, né? Mas nós temos esse problema seríssimo, que é a falta de interesse e também de uma formação muito deficitária. Então, tem que fazer investimento, tem que, eu acho que voltar mesmo à propaganda, ao anúncio mesmo da importância do ensino, da formação, porque se não fizer isso, a gente não avança, sobretudo nessa dimensão de formação dos nossos professores, né? Na licenciatura, na pedagogia, né? Mas isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar. É complexo, não tenho dúvida, mas se não enfrentar isso aí, a gente não resolve grande parte do problema do nosso sistema educacional básico e também superior. E aí eu quero agradecer a todos, né, a presidente Lúcia pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com um fórum tão importante para reflexão e para o nosso, cada um assumir mais o compromisso que tem na área da formação, da educação e do desenvolvimento do país. Eu falava da produtividade, é importante a produtividade quando você tem a formação, mas mais do que isso, eu acho que é a condição da pessoa ser um ser livre, com atividade social maior e todo o potencial da capacidade humana desenvolvido através da educação. É isso que eu acho que, mais do que a produtividade, que é importante, mas é o valor do ser humano que o conhecimento agrega e que é um potencial nato, né, que já está ali presente, e a gente desperdiça a principal riqueza da nação, que é o desenvolvimento das pessoas.
Muito obrigado. Eu vou agradecer a cada um de vocês. Foi muito prazeroso, muito fácil moderar um grupo esse de amigos e gente inteligente com propostas incríveis. Agradecer o Semesp também por essa oportunidade. Acho que fica aqui de tudo, de todas as reflexões, todos os insights que a gente teve, várias anotações, e fica também esse convite aí para o Semesp integrar. Eu acho muito gentil, muito pertinente a gente participar dessas reuniões. Eu, como estou numa instituição comunitária aqui na Unifeob, em São João da Boa Vista, desde aquela época, a gente conversava muito com o Rodrigo e com a Aguilera, né, os secretários executivos do Semesp, da Abruc e do Clube, respectivamente, sobre essa integração, essa aproximação. Eu acho que o Semesp ele abrange uma infinidade de instituições com diferentes matizes de organização. Então, nada mais justo que também fazer parte desse tipo de fórum, que eu incentivo bastante. Por fim, agradecer a nossa presidente, a Lúcia, ao Rodrigo, pelo convite, e dizer que, mais uma vez, foi muito prazeroso estar com vocês entre amigos. Passo a palavra para o Rodrigo agora, Rodrigo, para você fazer esse encerramento. De minha parte, ficam as despedidas e o agradecimento. Obrigado, João. Eu vou passar o encerramento para a nossa presidente, até para que ela possa responder aí ao convite, né, da Lia, mas já quero também aqui agradecer profundamente a participação de vocês, da professora Lia, do professor Cláudio, o padre João, e da sua moderação sempre excelente, João, sempre muito bem pontuado. Acho que foi uma discussão muito rica, né? A gente viu aqui pelo chat também muitas pessoas se colocando, debatendo, né? Ou seja, é um documento que, sem dúvida nenhuma, suscita, né, uma boa discussão, um bom debate, né? E não termina aqui, né? Nós vamos ter outros episódios, né? Inclusive com outras entidades, né? Então, eu convido a todos a participarem. E mais uma vez, agradeço aí a participação de todos e passo a professora Lúcia para fazer o seu encerramento final. Muito obrigado. Um debate aí de alto nível, a contribuição ao documento excelente pelos nossos queridos convidados, professora Lia, padre João, professor Cláudio, mediação do João Otávio, e também pela participação no nosso chat e outras contribuições que temos recebido. Então, extrapolou em muito, é um documento vivo, não é? Que representa essa excelência das entidades que aqui compõem, e também o compromisso das nossas entidades e de cada um individualmente com essa melhoria. Não é apenas um discurso, mas são ações, não é? Que reverberam aí em todo o Brasil. Então, agradeço muito, agradeço o convite, professora Lia, muito honroso, já aceitamos de pronto, o Semesp se sente aí muito honrado com o seu convite, não é? E convidamos vocês também para estarem junto conosco em todos os nossos próximos eventos e ações, como já estamos. Então, aproveitem, saio muito feliz deste debate de hoje, pela contribuição de todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo agosto para todos nós, não é? Sempre falo que o mês de agosto é sempre muito alvissareiro, ao contrário do que as pessoas falam, que agosto não é bom, mas é sempre alvissareiro para todos nós. Que seja um ótimo semestre, um ótimo agosto. É também o mês do meu aniversário, então que a gente possa comemorar juntos muitos e muitos aniversários e muitas vidas. Obrigada, um grande beijo, um grande abraço. Obrigado. Um abraço.